quando já deviam ser mestres. Levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Vamos orar mais uma vez? Pede para Deus falar com você nesse momento. Senhor Deus, estamos no momento da Tua palavra, do Teu alimento espiritual. Que seja leite para as crianças, mas que para os adultos seja um alimento sólido. Que o Senhor traga edificação espiritual, Deus, fé no nosso coração e amor ao Teu nome. Espírito Santo, fala a cada um que entrou aqui, pela palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quem ainda gosta de tomar um leite todo dia? Levanta a mão. Pouca gente. Eu tomo um leitinho todo dia. Minha mãe até está aqui hoje, ela vai falar para você. Ela fazia sempre um leite com aveia, um leite com Neston. Leitinho da mamãe. Mas nós sabemos que há crianças que ela tem intolerância à lactose. Calma que você vai entender o nosso tema. Intolerância à lactose é que a criança ela suporta o leite da mãe, algumas nem o leite da mãe, e passa depois, ela não suporta mais o leite, né? Pessoas que têm intolerância à lactose. Tem alguém aqui com intolerância à lactose? Tem alguns aí. Meus irmãos, quero lembrar de vocês aqui o contexto. E calma, segura aí o assunto do leite, porque eu não sei se vocês perceberam, o autor bíblico está falando de leite, de criança, de alimento sólido. Porque a gente não toma só leite, né? Quem gosta de um churrasco? Todo mundo gosta de um churrasco. Até eu vi hoje uma mensagem interessante que pai está cansado de receber presente meia, cueca. Paga um churrasco para nós, leva a gente numa churrascaria. Mas, meus irmãos, o contexto é que os convertidos hebreus estavam pensando em deixar Cristo e pensando em deixar a igreja. Você já ouviu isso? Eles estavam querendo desistir da sua fé, porque eles estavam sendo perseguidos. E eles estavam sentindo uma pressão dos seus compatriotas que não eram convertidos. Mas hoje, no capítulo 5, nós vamos ver qual que era o problema de fato deles. O problema de fato não era externo. O problema deles não era perseguição externa. Não era pressão externa de quem não se converteu. O problema deles era imaturidade espiritual. Eles eram imaturos. Aqui imagina-se, irmãos, que já tinha 15 ou 20 anos que essa igreja estava edificada. Ou seja, eles já eram crentes de mais de 10 anos. Quem aqui é cristão há mais de 10 anos? Deixa eu ver. Muita gente. Quem aqui é um ano só? Cara, o Kendrick está ali, né? Um ano só. Meus irmãos, você acha que se vier uma perseguição no Brasil, como a igreja no primeiro século estava sofrendo, você acha que muita gente sai correndo ou a gente se fortalece e busca o Senhor mais? Só os maduros vão ficar firmes. Aqueles que não têm ainda profundidade espiritual, qualquer coisinha, qualquer perseguição, qualquer pressão, eles vão correr. Era isso que estava acontecendo com os hebreus. Nós vemos depois, lá no capítulo 10, falando que muitos deles já tinham deixado de congregar. E aqui o escritor bíblico vem nos falar que o problema deles era imaturidade espiritual. Meus irmãos, e todo pai, hoje dia dos pais, o nosso desejo é o quê? O nosso desejo é que os nossos filhos, que eles se desenvolvam, não é mesmo? Nós queremos que os nossos filhos cresçam. O Kaique, por exemplo, meu filho mais velho, estava com uma dificuldade de aprender a ler e escrever. A gente achou que é pelo fato dele conhecer outros países, ter contato com outras línguas. E a gente começou a ficar tão preocupado, orar por isso, buscar tratamento.
O coração de um pai fica aflito, não é mesmo? Quando o seu filho não se desenvolve como deveria, não é mesmo, Anne? Nosso coração fica aflito, porque o nosso desejo é que os nossos filhos cresçam, se desenvolvam. Você sabia que esse é o desejo de Deus, o nosso Pai? Em Efésios, no capítulo 4, no versículo 13 e 14, olha o que a Bíblia diz, só ouça. Efésios 4, 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha de pessoas, pela astúcia dos que conduzem ao erro. O apóstolo Paulo fala para os Efésios: a vontade de Deus é que vocês cresçam, que vocês amadureçam, que vocês cheguem ao conhecimento de Jesus, que vocês sejam maduros. Para quê? Para que vocês não sejam como crianças, arrastados por qualquer vento de doutrina, que não sabem discernir o que é correto na Bíblia, que não sejam enganados. Deus quer que a gente se desenvolva, porque criança, meus irmãos, crianças, elas não podem assumir responsabilidades. A gente não pode pegar e falar para um menino de 5 anos esquentar o almoço. Perigoso, não é? Crianças, elas não podem, elas não têm capacidade ainda de apoiar outros. Crianças, elas não têm discernimento. Às vezes, os meus meninos, eles querem brincar com faca. Cada um pega um facão e quer brincar um com o outro. Menino não tem discernimento. Menino é menino. Criança é criança. Então nós vemos, meus irmãos, que esses crentes aqui já tinham mais de 15 anos de convertidos, mas eles eram crentes talvez grandões, talvez fortes fisicamente, mas desnutridos espiritualmente. Em quanto tempo você acha que faz um crente maduro? Em quanto tempo se faz um profissional? 5 anos, né? Uma faculdade normalmente, 4, 5 anos, às vezes medicina 6 anos. Em quanto tempo se faria um cristão maduro, não mais infantil? 2 anos? 3 anos? Mais? 5 anos? Mais não, gente. 5 anos está bom. Se 5 anos faz um profissional, por que 5 anos não faz um crente maduro? Mas, pense comigo, o que seria um cristão maduro? Um crente maduro, ao meu ver, é um crente que tem condições de discipular outras pessoas. É alguém que já tem condições, que se chegar uma pessoa nova na igreja, vamos supor que haja uma onda aqui de 100 pessoas entram na igreja de um domingo para o outro. E a gente começa a dividir. Vou dar 5 para o Edson, vou dar 5 para o André, vou dar 5 para o Davi, vou dar 5 para o Murilo, vou dar 5 para a Emília, 5 para a Thalita, 5 para a Maria Fernanda, e todos eles deveriam estar aptos para discipular e fazer novos cristãos. Um cristão maduro é alguém que já tem condições de ensinar outro a caminhar com Jesus. É um discípulo de Jesus que já tem condição de fazer outros discípulos. Se você não tem condição disso ainda, talvez você ainda precisa de leite. Meus irmãos, mas por que o autor de Hebreus está falando isso? Olha o versículo 11. A esse respeito tenho muitas coisas a dizer, coisas difíceis a explicar. A semana passada a pregação foi sobre o sumo sacerdócio de Jesus. O que é isso? Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote. Só ele pode nos levar diante do Santo dos Santos. Só ele pode nos levar diante de Deus, o nosso Pai. Então ele começou a falar do sumo sacerdócio de Cristo, e nas minhas palavras, o autor de Hebreus, o Espírito Santo, falou assim: gente, nas minhas palavras, vocês ainda não estão preparados para essa conversa.
eu queria aprofundar com vocês, mas não dá. Ele até fala, eu queria dar um alimento sólido, eu queria dar uma picanha para vocês. Mas se você der uma picanha para o Lucas com 1 ano, o que vai acontecer? Ele vai engasgar. A gente vai dar carne para ele, a gente tem que picar todo o pedacinho e dar um pedacinho de carne. Se você der um pedaço de carne grande para ele, ele engasga. Então o autor de Hebreus está falando assim, olha, eu tenho algo essencial para a salvação, que é o sacerdócio de Cristo. Você entende sobre o sacerdócio de Cristo? A semana passada eu fiquei em dúvida, será que os irmãos estão entendendo? Porque nós falamos de a ordem de Arão, depois Jesus é de uma ordem superior, a ordem de Melquisedeque. Nós falamos que antigamente tinha sacrifícios no Velho Testamento para os pecados, e agora Jesus é o Cordeiro de Deus. Vocês entenderam a semana passada, irmãos? Fiquei em dúvida. Por que o Espírito Santo não pode continuar assunto com eles? Porque eles tinham muitos anos na igreja, mas ainda eram crianças, ainda eram infantis, com mais de 10 anos de convertido. Mas por que eles eram crianças ainda, meus irmãos? Vamos ver por quê. O versículo 11, o autor bíblico ele está muito duro com eles. Vai falar que o motivo que ele não pode aprofundar o assunto é porque eles tinham preguiça de ouvir. Às vezes a gente fica com medo, né? Meio polido para falar com as pessoas, com medo de magoar as pessoas, né? A Bíblia está dizendo assim, olha, vocês não crescem porque vocês são preguiçosos espiritualmente. Vocês têm preguiça. Então não dá para ir muito fundo com vocês. É isso que a Bíblia está falando. Meus irmãos, e se nós trouxermos para essa mensagem para nós, essa leitura bíblica para nós, eu fiquei pensando, será que nós também não somos chamados de preguiçosos pelo autor bíblico? Será que isso não cabe para nós hoje? Será que nós não temos preguiça de ler a Bíblia? Você já tem mais de 5 anos de cristão. Você já leu a Bíblia toda? Pensa aí. Será que nós não temos preguiça de estudar, de participar de um grupo de discipulado? Porque, meus irmãos, a nossa vida espiritual depende do nosso conhecimento da palavra de Deus. Depende da gente não ter preguiça de ouvir e aprender de Jesus. E parece que essa é a nossa maior dificuldade na vida. Um homem, ele tem 3 mandatos de Deus. Deus mandou Adão trabalhar, Deus mandou Adão constituir família e Deus mandou Adão buscar a Deus. Ele tinha um dia de descanso que era um mandato espiritual. Meus irmãos, e o mandato espiritual, ter relação com Deus, ele é o principal, porque é através da nossa relação com Deus que tudo na nossa vida flui. Não existe um casamento abençoado sem uma relação do cristão com Deus primeiro. Nós não conseguimos trabalhar na sociedade para a glória de Deus se nós não temos um conhecimento sólido da palavra de Deus primeiro. E o mandato espiritual é o que a gente menos investe. A gente investe muito em outras coisas, e tem que investir mesmo, mas o Senhor Jesus nos falou, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. A nossa principal tarefa é ter relação com Deus, meus irmãos, é conhecer a palavra de Deus, porque tudo na nossa vida fluirá a partir disso. E é o que a gente menos investe. A gente investe na família? Se não está investindo, está errado. Nós temos que investir nos nossos filhos, nós pagamos natação para ele, curso de inglês, nós temos que investir no descanso, né? A gente tira férias, e tem que tirar mesmo. No nosso profissional, nós nos investimos no nosso profissional. Os jovens estão querendo fazer uma faculdade, a maioria está querendo ter uma profissão, e você quer melhorar na sua profissão, não é mesmo? E nós devemos melhorar na nossa profissão, é claro. Mas, meus irmãos, o espiritual é o que a gente mais negligencia.
A gente não tem muito ânimo para participar de uma escola bíblica. A gente não tem muito ânimo para participar de um discipulado. Às vezes eu convido as pessoas para participar de um discipulado, parece que eu estou pedindo um favor para a pessoa. Tinha que ser o contrário. Eu tinha que ser procurado. Pastor, quando que vai ter um estudo aí novo? A gente tem dificuldade de participar de uma conferência, de nos esforçar para parar 1, 2 dias para ouvir do Senhor. A gente investe muito pouco na nossa vida espiritual. Talvez você, até hoje, não tenha nenhuma Bíblia de estudo para aprofundar um pouquinho mais nos seus estudos. Outro dia emprestei uma Bíblia de estudo para um irmão, ele falou, não sabia que existia isso não, Bíblia de estudo, tudo explicadinho ali no final. Tem Bíblia de estudo, irmão. Tem 300 Bíblias hoje que você pode comprar e se aprofundar no conhecimento do Senhor. Livros cristãos, qual foi o último livro cristão que você leu? O ano passado nós tentamos um trabalho com as mulheres de clube do livro. O trabalho era, as irmãs iam ler 1 ou 2 capítulos por mês e se encontrar para discutir o capítulo, ter comunhão junta, orar juntas. O projeto não deu certo. Não deu certo. Meus irmãos, mas acaba que as nossas ações, aquilo que a gente busca, revela aquilo que está no nosso coração. Repito, as nossas ações, aquilo que a gente busca, revela o que está no nosso coração. Porque Jesus disse, aonde está o teu tesouro, onde está o teu coração. Aquilo que eu busco é aquilo que o meu coração deseja. Aquilo que o meu coração deseja, eu tenho força para ir atrás. Infelizmente, meus irmãos, o coração de muitos de nós não está disposto a conhecer a Deus profundamente. Nós estamos satisfeitos com a nossa vida espiritual, mais ou menos. Tanto que o versículo 11, o escritor bíblico fala, eu não posso aprofundar com vocês, porque vocês têm preguiça para ouvir. Meus irmãos, isso é muito sério, porque conhecer a Deus tinha que ser um anseio do nosso coração. Conhecer a palavra de Deus tinha que ser um desejo que nos motivasse todo dia a acordar e ler essa palavra. Conhecer a Deus tinha que nos motivar tanto que nós tínhamos que participar de tudo que a igreja promove, na medida do que a gente pode, é lógico, para conhecer mais a palavra de Deus. No próximo sábado teremos uma conferência missionária aqui. Te interessa ouvir sobre missões? Te interessa participar da conferência e ouvir as experiências dos missionários, o conteúdo bíblico que eles vão trazer para a igreja? E é interessante, meus irmãos, que nós fazemos então de nós mesmos um leão e ao mesmo tempo um gatinho. Estão entendendo? Eu sou um leão para as coisas que o meu coração manda eu fazer. Eu sou um leão, acordo 5 horas da manhã, eu faço trabalho até 4 horas da manhã, eu trabalho em 2 trabalhos se precisar, e tem que fazer isso mesmo, você tem que correr atrás. Mas para conhecer a Deus, conhecer a palavra de Deus, parece que a gente vira um gatinho. Vocês lembram do Thundercat? Então, meus irmãos, o problema era esse. Eles tinham, segundo o autor bíblico, preguiça de crescer no conhecimento de Deus. A segunda coisa que eles ainda eram crianças é que diz que eles não praticavam aquilo, o pouco que eles ouviram, o pouco que eles aprenderam, eles não praticavam. Olha o versículo 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Versículo 13 fala que eles precisavam de leite porque eram inexperientes na palavra da justiça. Eles não praticavam a palavra.
E o versículo 14 fala que aqueles que já podem ter um alimento sólido são pessoas que elas têm as suas faculdades exercitadas. Ou seja, eles praticavam, a pessoa que já é adulta, o alimento sólido, ela pratica aquilo que ouve. E a criança, ela ouve, e ela não coloca em prática aquilo que ela ouve. Tem duas palavras na teologia que elas são super importantes. Uma é ortodoxia. O que é isso? O ensino correto da palavra de Deus. A outra é ortopraxia, que é a prática de acordo com o ensino correto que eu tenho. Ou seja, não importa você participar de uma igreja bíblica, uma igreja que é fiel às Escrituras, se você não coloca em prática aquilo que você aprende. Mas também não tem como você ter uma prática de vida cristã saudável se você não aprende correto da palavra de Deus. Então, ensino e prática devem ser um casamento. Não adianta você aprender e não praticar. Eu lembro na Ásia, na Indonésia, no Timor-Leste, lá não importa o seu diploma acadêmico. Lá não importa se você fez um curso. Para um asiático, importa se você sabe ensinar alguém. Tanto que eles não estavam preocupados se um pastor fez seminário, se ele tinha pós-graduação. Eles queriam saber se o pastor sabia discipular outras pessoas. Isso é em qualquer coisa. Para um asiático, aonde eu vivi, você só sabe algo se você consegue ensinar o que você sabe para alguém. O seu diploma não importa muito para eles. E é interessante que Jesus disse isso. Jesus disse que pessoas prudentes são aquelas que ouvem e praticam. E pessoas insensatas são aquelas que ouvem e não praticam. Tanto que Jesus falou que é como se fosse uma casa construída sobre a rocha e uma casa construída sobre a areia. Meus irmãos, então, para que a gente não seja criança, é importante a gente praticar o que a gente ouve. Por exemplo, você ouve sobre perdão, perdoe alguém. Você ouve aqui na igreja sobre servir, sirva alguém. Você ouve sobre generosidade, oferte. Você ouve sobre salvação, evangelize alguém. Você ouve sobre amar mais a Jesus, ame mais a Jesus. Você ouve mais sobre comunhão, se interesse pela vida de outra pessoa. Nós temos que começar a ouvir o sermão de domingo, talvez fazer algumas anotações e durante a semana praticar aquilo que nós ouvimos. Senão você nem lembra o que foi pregado a semana passada. Porque ouve, mas a gente não coloca em prática. Se você ouve sobre santidade, arrependa-se de algum pecado, confesse, peça perdão. Porque senão, irmãos, a gente vai fazer igual eles. Ouve a palavra, mas não tem as suas faculdades exercitadas. São inexperientes na prática da palavra da justiça. E daí o Espírito Santo está falando, vocês são criança por causa disso. Vocês não praticam a palavra que vocês estão ouvindo. Porque nós só podemos, meus irmãos, ser maduros à medida que nós ouvimos e praticamos. Essa é uma diferença de crianças e adultos. Criança não consegue fazer a sua própria comida. Você tem que fazer, que dá para ele. E tem menino que não gosta nem de comer, né? O Noah, por exemplo, o meu do meio, se você não forçar e pular na boca dele, ele não come. Porque crianças, elas não conseguem discernir o que é bom. Elas não conseguem apoiar outros. Elas sempre precisam de apoio. Mas mais uma vez, meus irmãos, o nosso coração é o fator determinante. Aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. O nosso coração é o fator determinante das nossas ações e daquilo que a gente busca. Porque às vezes a gente tem muita timidez para algumas coisas.
Às vezes vou falar assim: fulano, você pode liderar uma reunião de oração? E você fala: pastor, eu tenho tanta vergonha. Fala: irmão, você pode fazer isso? Pastor, eu não sei fazer isso. Você pode fazer isso? Pastor, eu não tenho conhecimento ainda da Bíblia para fazer isso. Daí o seu patrão vira para você na segunda-feira e fala assim: olha, amanhã você vai dar uma palestra aqui para a equipe toda, tá? O que você faz? Você vai dar um jeito e vai dar a palestra para a equipe toda. Amanhã seu patrão vira para você e fala assim: olha, nós vamos captar novos clientes e nós vamos sair distribuindo folhetos nas casas, abordando as pessoas. O que você vai fazer? Você vai sair para obedecer, porque você precisa daquilo. A nossa vida cristã, meus irmãos, a nossa prática tinha que ser assim. Nós devíamos fazer as coisas de acordo com o que nós aprendemos, porque a nossa vida depende disso. Porque depende. O outro problema deles, meus irmãos, é que eles estavam satisfeitos com o básico. Versículo 14 fala que eles não estavam a fim de um alimento sólido, porque o alimento sólido era só para adultos. O leite está bom. Só o leitinho, só o básico está bom. Porque mastigar ou fazer a sua própria comida dá trabalho. É muito mais fácil para nós ouvir uma devocional do Spotify, do Glorify. Quem aqui ouve o Glorify de vez em quando? Eu ouço. Ninguém? Alguém ali. É muito mais fácil você ouvir uma devocional pronta, não é? Mas o que nós temos que fazer como filhos de Deus? Fazer a nossa própria comida. Porque uma devocional pronta é alguém mastigou, alguém preparou a comida e mandou para você. Mandou no Zap, postou. E daí a gente fala: tá bom, alguém já fez isso por mim, eu já estou até lendo um versículo aqui. Não, meus irmãos, nós somos chamados para ter comunhão com Deus, a ter a nossa própria devocional, a ler a Bíblia. E nós compartilharmos a nossa própria devocional. E nós compartilharmos numa reunião de oração aquilo que Deus falou conosco. E nós temos a ousadia de fazer algo para o Senhor. E daí nós estamos tão acostumados com um pouquinho de Deus, que a gente não come o churrasco, porque estamos estagnados, mesmo há vários anos na igreja, sem progressão espiritual. Entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, sem progressão espiritual. Deus não pode nos servir um churrasco. Deus não pode derramar mais do seu Espírito. Deus não pode trazer um avivamento para nós. Por quê? Se Deus trouxer de hoje para domingo que vem 100 pessoas para essa igreja, nós temos condições de recebê-los? Não temos, irmãos. Nós não temos condição de receber aqui 100 pessoas de um dia para o outro. Então Deus, para não nos fazer mal, Ele deixa de dar para a gente um churrasco e continua dando leitinho. Daí a gente vai até crescendo, ficando forte, mas por dentro, espiritualmente, ainda somos fracos. Porque o alimento sólido é para adultos. Uma igreja forte depende de gente madura, pessoas que têm interesse pelo discipulado, interesse pelo crescimento. Você, meu irmão, você tem que estar preocupado com o seu crescimento espiritual. À medida que você cresce, a igreja cresce. À medida que nós nos interessamos pelo discipulado de Jesus, nós vamos edificando uns aos outros e vamos crescendo. À medida que eu cresço, você cresce, e assim sucessivamente. Nós somos um corpo, o corpo de Cristo. Não tem como eu malhar só o braço esquerdo. Não tem como malhar só da cintura para cima. Fica esquisito as canelinhas finas, né? Não tem como. Todo o corpo, obrigado. Todo o corpo precisa crescer. Todos os irmãos precisam ter interesse pelo discipulado. Porque no final do versículo 14,
A Bíblia diz que pessoas maduras, elas podem discernir não somente o bem, mas também o mal. Há discernimento espiritual. Meus irmãos, nós devemos ansiar pelo leite espiritual. Mas o apóstolo Pedro fala que é só no começo da nossa caminhada cristã. Em 1 Pedro 2:2 ele fala: como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado o crescimento para a salvação. Todo aquele que está começando a ouvir a palavra de Deus tem que ser igual o Lucas quando quer mamar. Ele chora, enquanto não dá peito para ele, ele não sossega. E ele já está com mais de um ano. Eu falei: Cheryl, já está bom, tira o peito desse menino. Ela: não, mas ele chora muito. Como cristãos, nós temos que ser assim, no começo da nossa caminhada, nós temos que ser um bebê chorão, para conhecer a Jesus, para conhecer a palavra de Deus, para aprender de Deus. Mas, meus irmãos, chega nos 6 meses, o que a criança precisa? Uma papinha. Você amassa uma banana, você faz uma sopinha, porque só o leite já não sustenta ela mais, os nutrientes não é suficiente. Assim nós, como cristãos, nós temos que desejar o leite espiritual, mas chega uma época que você tem que ter intolerância à lactose. Se é que vocês estão me entendendo. Chega uma época que você tem que falar assim: eu preciso mais de Deus. Eu preciso conhecer mais de Deus. Eu preciso ter capacidade de alimentar de um alimento sólido e instruir outros na caminhada. Eu não posso ter 20 anos de cristão e ainda ser uma criança. Não é o projeto de Deus para os seus filhos. Não é o nosso projeto para os nossos filhos. Nós queremos o seu desenvolvimento. Então é por isso, meus irmãos, chegou a hora de vocês saberem por que os hebreus queriam deixar a igreja e deixar Jesus. Porque eles eram imaturos. Ou seja, uma criança na fé, ela ainda tem dúvidas se é melhor seguir a Jesus ou se há algo mais interessante no mundo do que Jesus. Crianças na fé, ela tem dúvida: é melhor seguir Jesus ou é melhor abandonar Ele para ter outra coisa? O que é melhor? Se isso é dúvida no seu coração, talvez você ainda é criança. Mas, meus irmãos, hoje eu quero dizer algumas coisas para você. Oi, pode sentar. Pode sentar. Meus irmãos, quero dizer, se você está aqui ainda precisando do leite espiritual, presta atenção aqui, irmãos. Deixa ela com Deus aí. Talvez é disso que nós estamos precisando. Chorar mais, deitar mais na presença de Deus, clamar mais misericórdia dEle. Mas, meus irmãos, talvez você está precisando do leitinho ainda, de se alimentar. Então busque esse leitinho. Talvez você ainda não é batizado, você precisa conhecer mais, buscar mais esse Deus. Mas se você já é cristão há 2, 4, 5 anos, já está na hora de você ter intolerância à lactose. Já está na hora de você falar: eu preciso mais de Deus. Eu preciso conhecer mais a Bíblia. Eu preciso ter intimidade com Deus. Eu preciso ter uma devocional todo dia. Já está na hora, meus irmãos, da gente começar a ter interesse pelo discipulado. Ser discipulado, ter a humildade de aprender com outras pessoas, participar das coisas que a igreja promove, para o nosso próprio crescimento. Já está na hora, meus irmãos, da gente buscar mais de Deus, para que Ele possa confiar mais coisas para nós. Porque se a gente for criança, a gente não pode assumir responsabilidades. Já está na hora, meus irmãos,
da gente ter mais compromisso com Deus. Não pode oficiais da igreja, pessoas que participam de algum ministério, não participar dos trabalhos da igreja, não participar de uma escola bíblica, não se interessar pelo discipulado, não conhecer a palavra de Deus, não pode. Já está na hora da gente começar a nos alimentar de alimento sólido, para que a gente possa ensinar outras pessoas, para que a gente possa assumir responsabilidades, porque esse é o projeto de Deus, que os seus filhos cresçam e Ele possa usar seus filhos. Nós cantamos hoje, não é? Que nós queremos ser usados como um farol. Quem aqui quer crescer na sua relação com Deus? Então, quais são as responsabilidades que você tem que assumir? Eu posso sugerir algumas. Se abra para o discipulado. Se abra para participar da escola bíblica. Leia a Bíblia. Eu não sei, busque a Deus. Porque senão, Ele vai falar a mesma coisa que falou com os hebreus. Vocês ainda são crianças. Que Deus tenha misericórdia de nós. E a gente possa crescer para a glória dEle. Amém. Amém. Vamos orar, abaixe sua cabeça, para a gente poder orar. Esteja orando por você, fala: Deus, eu quero crescer na fé. Eu quero ter mais intimidade com o Senhor. Peça perdão, fala: Deus, perdoe minha preguiça. Perdoa minha preguiça espiritual, perdoe porque eu tenho força para tudo na vida, menos para conhecer o Senhor. Peça perdão e comece a colocar a palavra em prática. Aquilo que você ouve, pratique. Não esteja satisfeito com o que você tem, irmãos, tem muito mais de Deus para a gente desfrutar. Tem muito mais. Ore pedindo ao Senhor, faça uma oração sincera: Deus, eu quero mais o Senhor, eu quero me comprometer em te conhecer, eu quero ser um adulto espiritual. Me perdoe se eu estou há 20 anos na igreja e ainda preciso de leitinho, não consigo entender coisas profundas.